Olá, sou o professor Walter e seja bem-vindo à aula de Introdução à Informática. Nós estudaremos alguns fundamentos de equipamentos de processamento de informações. Aqui você aprenderá o conceito de hardware, CPU, software, prepor e unidades de medida de informação. Qualquer sistema informatizado, ele precisa contar com três elementos principais. Primeiro, obviamente, o computador, que nós conhecemos como hardware, que é a parte física, teclado, mouse, gabinete, impressora, scanner, toda essa parte que você pode tocar com as suas mãos é conhecida como hardware. Depois eu preciso também de softwares específicos para ligar meu computador, para ouvir música, para digitar texto, para acessar a internet. Esses são os softwares. O user, que é o usuário em si, o que vai colocar informações no computador, que vai clicar o mouse para executar um programa, que vai pedir uma impressão, né? Então esses três elementos são necessários em qualquer sistema informatizado. Vamos entender em relação ao computador, em relação ao hardware, alguns componentes que são essenciais. Um deles é a CPU. A CPU é a unidade central de processamento. Então, o computador, que é uma máquina de processamento, o desempenho está ligado diretamente na capacidade ou na velocidade da sua CPU. Popularmente, quando alguém fala assim, olha, pega a sua CPU, traz aqui, geralmente as pessoas estão falando desse componente do computador. E pessoal, isso aqui não é a CPU, isso aqui é um gabinete. No gabinete, nós temos a entrada USB para câmera fotográfica, para pendrive, a entrada para rede, teclado, mouse, caixas de som, temos um hard disk, fonte de alimentação de energia elétrica, o CD ou DVD, o leitor de CD e DVD, e dentro desse gabinete nós temos uma placa de circuito eletrônico conhecida como placa-mãe. E dentro dessa placa, sim, aí nós temos um componente chamado de CPU. Aqui está a CPU, certo? Popularmente, o gabinete é chamado de CPU e vai continuar sendo chamado de CPU. Mas tecnicamente a CPU é esse componente que faz parte da placa-mãe. E é essa a unidade de processamento do computador. Então aqui ó, nós temos o gabinete, uma placa-mãe e dentro da placa-mãe a CPU. O conceito de CPU é esse aqui. CPU é a parte de um computador que interpreta e leva as instruções contidas nos programas. Então, CPU basta você entender que é esse componente e que ele é responsável pelo processamento de informação ou de instruções no computador. Um outro componente que é fundamental que você entenda é a memória RAM. A memória RAM do computador, ela também é um componente eletrônico e fica na placa-mãe. Então vamos entender aqui a diferença ou os conceitos de CPU e memória RAM. A CPU é responsável pelos cálculos, execução de tarefas e processamento de dados. A memória RAM, que vem de Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório, é onde são carregados os programas, os dados. E essa memória tem uma característica peculiar que diz o seguinte, ela só funciona com o computador ligado. Se cair energia, você perde tudo que está na memória, né? Você deve conhecer alguém que já perdeu informação no computador por causa disso. Talvez até você mesmo tenha passado por isso, né? E aí nós temos que salvar as informações do computador em CD, em disquetes, em pendrive, para não perder, não é assim? Vamos entender melhor como funciona isso? Então aqui nós temos a memória RAM, que é uma memória temporária, também conhecida como memória primária, né? E temos as memórias permanentes, também conhecido como memórias secundárias. A memória RAM é temporária porque depende de energia elétrica. Se não há energia elétrica, ela é apagada. A memória permanente não, ela já armazena informação mesmo que o computador esteja desligado. São os hard disks que ficam dentro dos gabinetes, o pendrive, CDs, DVDs,
cartões de memória, entre outros, né? O antigo disquete, por exemplo. Então, ó, a memória RAM, quando você liga o computador, tudo que você vê na sua tela, o seu monitor, ele não armazena nada. Tudo que está na tela está na memória RAM. Por isso que ela é chamada também de memória de execução. Tá? Vamos ver um exemplo, uma situação prática. Vamos imaginar que você liga o seu computador e digite uma página de texto. Tá ok? Então aqui eu tenho uma página de texto na memória RAM. Aí eu falo, peraí, a memória RAM, se acabar a energia, eu vou perder esse texto que eu fiz. Então, para que eu não perca, eu submeto essa página ao processo de gravação, ou de salvar arquivo. Que significa o quê? Quando você clica lá no disquete salvar, ele copia essa página da memória RAM para uma unidade de armazenamento permanente. Ele copia, por exemplo, o seu pendrive para um HD. Aí é você que escolhe no momento que você salva, né? E aí olha só o que acontece. Você fica com uma página na memória RAM e outra cópia na memória permanente, no pendrive, por exemplo. Aí vamos continuar. Vamos imaginar que nós digitamos mais uma página. Agora eu estou com 2 páginas na memória RAM. E a mesma preocupação, se eu não salvar, eu vou perder essas páginas na hora que eu desligar o computador. Então o que eu faço? Salvo novamente. Quando você clica em salvar novamente, ele vai copiar essas 2 páginas para o seu pendrive, por exemplo. Tá? Poderia, lembrando que pode ser o HD, o cartão de memória, o CD, entre outros. Aí vamos continuar. A terceira página foi digitada. Aí vamos imaginar que nesse momento o computador foi desligado subitamente, alguém puxou a tomada, caiu a energia. O que vai acontecer? As 3 páginas da memória RAM, elas serão perdidas. Você vai perder as 3. Agora, tudo que você salvou numa memória permanente, um HD, pendrive, etc., tudo que tiver salvado no seu pendrive, por exemplo, essas 2 páginas que foram salvas, elas podem ser recuperadas. Aí você vai ligar o computador novamente, esperar ele ligar, vai abrir novamente o Word, e aí você vai ter a sua memória RAM sem página nenhuma. E aí você faz o processo inverso, que é o quê? O processo de leitura, que ele vai fazer a cópia dessas 2 páginas que estão gravadas no seu pendrive, por exemplo, e copiar novamente para memória RAM. Então vocês perceberam como que funciona o trabalho de gravação e leitura de arquivos? É sempre usando a memória RAM. Quando você salva, ele copia as informações, todas as suas informações da memória RAM e copiam para o seu pendrive, por exemplo. Quando você lê ou abre arquivo, ele vai fazer o processo inverso. Ele vai copiar do pendrive para a memória RAM. Essa é a forma com que o computador lida com a memória RAM e os seus arquivos. Para assistir às outras aulas da Introdução à Informática, acesse o site www.profvalter.net.br.